Olá, bom dia. São 7h19 de uma quinta-feira do dia 20 de julho de 2023. E sobre o que nós vamos falar? Sobre o que? Eu poderia escolher. Talvez eu dissesse, vamos falar sobre o entardecer. Talvez sobre o amanhecer, o anoitecer, o alvorecer. E quantas palavras eu poderia. Mas Deus que esteve a me conceder o direito de anoitecer me disse: bom dia para você. Santo Deus, bom dia. Durante todo esse tempo, todo esse tempo que aqui eu estive a entrar para com Deus conversar, ele sempre dizia: dia bom para você, dia bom para você, dia bom para você. Mas naquele dia, Deus me dizia: bom dia. Talvez eu envelhecesse, rejuvenescesse, nascesse, crescesse, vivesse, amanhecesse, adormecesse. A questão é você saber, saber de fato o momento certo. E que momento seria esse? Era isso que eu queria saber. Se eu soubesse, eu não estava diante de Deus para de fato todos os dias ele escrever e eu ler. Escrever ou não ler, o pau comeu, dizia o ditado popular. Mas a moda, você não pode de fato usar ditado assim. E por que não pode? É isso. Eu fico pensando mesmo. Imagine se eu aqui viesse a falar de coisas difíceis. Imagine se eu viesse a falar de coisas difíceis. Quantos iriam? Sim, se a notícia viesse a chegar. Quantos viriam? Nota de repúdio. Eu fico pensando no quanto a gente, no quanto a gente desceu, sim, desceu para se agachar e não teve mesmo a mínima condição de enxergar o tanto de fezes que ao longo do caminho a gente esteve a deixar. Olha, porque se um pinico, alguém um dia esteve a virar e teve inúmeras vezes chances, oportunidades de um bom dia se dar e não aceitar todos os dias mais fezes e mais fezes e mais fezes e mais fezes e mais fezes fabricar, se agachando de uma maneira que hoje nada esteve a sobrar. Porque uma coisa é você, um pinico, pegar. E por um certo momento até você questionar. Tentando, de algum modo, se colocar num certo patamar onde o tal do pinico não pudesse mais lhe prejudicar. A outra coisa bem diferente é você aceitar, sim, um pau onde você acredita que vai pastorear. Mas como é que a gente pode se colocar nessa condição de pastor do lugar se a gente resolveu
mesmo, bosta de cabra, desconsiderar. Sim, porque nós não podemos entrar num lugar com um pau para ser pastor se a gente não, se a gente não é desejar mesmo enxergar. Não há um só pastor num lugar, seja ele qual for, que não sabe que bosta de cabra ele vai encontrar, se ele é pastor. Imagine ao longo da caminhada, enquanto pastor que esteve a aceitar o pau para assim realizar, ele chegar e disse que durante esse período ele não viu bosta de cabra. No máximo uma coisinha que não iria ninguém prejudicar. Sim, uma titiquinha de galinha aqui, uma titiquinha de pombo, coisa miúda. Ele estaria a falsear. Se ele mesmo esteve a se encontrar com cabra, que marrada esteve a dar. E ele ainda foi obrigado a documento assinar, liberando uma certa cabra que aqui estiveram a pegar. E ele fez isso, usando a secretaria que um dia ele esteve a administrar. Como se ele ainda fosse secretário do lugar. Mas como a gente não pode dois cargos, administrar, ele teria que conta prestar. Mas a quem ele iria conta prestar? Iria prestar conta ao governo do lugar? Iria prestar conta à cadeira que ele hoje estará sentado? Iria prestar conta na vara familiar? Teria ele condições de na vara familiar entrar, sem antes ele buscar, sim, a certidão de casamento do lugar, para falso testemunho ele não prestar? Quanto tempo mais ele iria se agachar para fezes e mais fezes ele fabricar? Já que ele esteve a mergulhar no mundo, que por um certo momento ele até esteve mesmo a reprovar. Mas como ele tinha, sim, sabe como é que é? Passado, para ocultar, acreditou ele, que um simples prisioneiro liberar, que um simples acordo ali assinar, que um certo contratinho aqui ele colocar como advogado do lugar, isso não iria pesar e seria apenas um favor que logo iria passar. Eu não sei mesmo o quão ingênuo a gente é capaz de ficar. Imagine eu acreditar que a princesa Barbie poderia mesmo se transformar num escudeiro capaz de tudo derrubar. Uma princesa é o mesmo de você depositar
açúcar e achar que o saleiro não vai o açúcar lhe tomar. Não dá para a gente se enganar. De tal forma que a gente tem sido obrigado a advogar em nome de açucareiro. Que há muito tempo a gente até acreditou poder se afastar. E hoje a gente trava uma guerra chamando a atenção para coisas que em nada estará a importar, para poder a gente ocultar a carteira de OAB que a gente estará a carregar. Tendo até que assinar com o próprio nome no lugar. E assim poder mesmo o Ministério Público sustentar naquilo que o Ministério Público está a cobrar. Já que o Ministério Público o tempo todo esteve a facilitar o que o açucareiro esteve a realizar. Com o saleiro sempre a ocultar. É mais fácil mesmo a gente, o Cristo Redentor, a gente apedrejar. Sim, porque desde que resolveram mesmo comercializar, sim, eu tenho que respeitar mesmo, sim, as carnes do lugar. Mas a gente resolveu pegar carne e o tempo todo comercializar carne. A gente não quis trazer a realidade de quanto isso estava a custar o próprio povo do lugar. Sendo tratado como carne em alto mar. Onde qualquer um pode preço botar, e aproveitar. Olha, eu tenho que reconhecer mesmo que pintar o Cristo Redentor da forma como eles estiveram a realizar, com portfólio, olha, eu poderia dizer até de invejar. Quem poderia concorrer com aquele portfólio? Quem era maluco mesmo de querer competir com aquilo que ali estava a passar, sim, dizendo que tinha beleza natural para ofertar. Desde quando beleza natural é atrativo para quem aqui desejava estar? Quando a gente viu que o interesse era de cunho muito particular, a gente resolveu o portfólio ampliar. Imagine você colocar alguém com glitter em todo lugar, colocar lá como capa de revista a se destacar e você poder o glitter leiloar. Dizendo para o glitter que era vantagem, que poderia mesmo até o mar atravessar, fazer pontinha aqui, pontinha acolá, em coisas que aqui jamais iriam chegar. Já que, vamos dizer, essas coisas pertenciam a canais que poucos poderiam mesmo bancar. Não era barato.
Não era barato. Desde então, a gente esteve a separar as riquezas do lugar. A questão é que eu tenho mesmo que falar. Ficou de enojar. Porque aquilo que a gente passou a comercializar, sim, em canal particular, aquilo passou mesmo a refletir, sim, naquilo que o público iria mesmo ali, de algum modo, apreciar. Mas como a gente resolveu abusar, de repente, é rosa em todo lugar. Foi tanta rosa no lugar, que casal, começou a brigar. Já que a gente passou de fato a ganhar muito mais do que o outro, que era o pá, estava. A gente ia mesmo, sabe como é que é? Rosada ficar. E aí, sabe como é que é? Ser rosa passou a ser moda no lugar. Então aquele que tinha uma certa ascensão, costumava destacar, passou a ser apenas vamos dizer assim, passou a ser coadjuvante, de repente nem representante, passou de fato a ficar um tanto quanto arrogante, meio que especulante, e aí pronto. A coisa foi ficando tão difícil, que muitos resolveram mesmo juntar. Nós precisamos juntar e nós vamos processar, dizendo que estiveram a nos obrigar a tudo isso realizar. E vamos colocar isso de cunho particular, trazendo documento para nos sustentar. Assim eles vão ter que nos pagar. Olha, de repente, a gente começou de fato a inflar. A notícia a espalhar, muitos a procurar, de repente passaram a se associar e trazendo documento para no judiciário entrar. Imagine o tanto de documento que a gente foi pegar, que era de cunho até particular. Sim, porque a gente precisava mesmo se calçar. Ninguém é trouxa para contrato assinar, certas coisas realizar e não deixar cópia. Mesmo porque não é sozinho que você faz certas coisas. Sim, tem diretor que precisa também se documentar, que precisa de alguém para também lhe sustentar. Deixando chave. Se a coisa pegar, a gente tem que ter, de fato, suporte. A amizade a gente tem que preservar. E aí, um calçando o outro. De repente, resolveram mesmo. Olha, advogado procurar e mais advogada chegar e de repente advogada a enricar, ganhando causa de cunho particular, contando com o próprio judiciário, sim, a ocultar,
dizendo que a coisa ainda está lá a se desenrolar e que é preciso aceitar. É como de fato se ganhar uma certa quantia. Não, ó, está enviando uma certa quantia para de fato você poder aguentar aí até de fato resolver como é que o canal vai solucionar. É como dar esmola. O dinheiro aplicar e pegar uma parte e dar para o cliente ganhar. E o cliente, sem de fato alcançar o que a carta advocatícia esteve a realizar. O canal, tendo conhecimento do que a carta advocatícia estava a realizar, resolveu se queixar. Olha, mas como é que o canal pode se queixar sem antes documento apresentar? Pensa que não existe tolo no lugar. O canal resolveu pegar documento de cunho particular para se queixar, se fundamentar e no judiciário entrar. Se queixando dos possuidores da carta advocatícia que com o dinheiro estiveram a ficar e apenas o cliente estava a enganar. E ainda cobrando para o canal de fato depositar. Senão, iriam denunciar o canal. Olha, eu fico pensando quanto custa a gente. Não, a gente de fato adentrar num reino, que eu não posso nem mais falar animal. Não. Olha, a gente colocar ovelha para cruzar, para o rebanho aumentar, isso é uma coisa até que a gente pode alcançar. Mas pense bem que a gente não, poderia mesmo pegar a cabra e de fato bosta é levar. Dizer para a cabra não, que tem condições sim de mercadoria enviar. E que cabra poderia comprar qualquer mercadoria que a cabra viesse a desejar. Só teria mesmo que a mercadoria valorizar, colocar a mercadoria nessa condição. Sabe como é que é? De glitter, mais glitter usar. Olha, foi tanta mercadoria que cabra resolveu comprar. A ponto da própria mercadoria se criar, com a própria cabra a sustentar. E aí, pronto. Se eu tenho condição de com cabra estar passando por cima de quem esteve de fato a me colocar nessa condição de cabra gostar, imagine quanta conta iria chegar. E aí, um certo lugar passou a bombar. Antigamente todo mundo só iria mesmo sossegar quando numa tal ilha tinha até cara. Ali queria. Não tinha quem não quisesse ali estar. Era a hipervalorização do lugar. Mas ficou assim, o tempo esteve a passar, a cara a murchar, não teve mais esse valor, a coisa, não. Sabe como é que é? Se popularizou, aí pronto. Nem cabra gostou.
Mas aí Cabra elevou. Cabra elevou um certo lugar, super, hiper valorizou. De repente virou. Não, de repente virou a Ilha do Amor. A Ilha do Amor. Olha, quanta gente ali entrou. E a conta? Pra quem? Quem viu? E a conta aqui chegou. E muita gente entrou e a conta aqui chegou. Imagine de fato a condição do globo promissor. Que tudo ocultou. Patrocinou, se elevou, passou a ser aquele que era o próprio fio condutor, o cupido do amor. Mas sabe como é que é, né? Quanto ali se ganhou. Ah, mas a gente deveria. Não, a gente deveria mesmo pensar assim, olha, como é que eu posso mesmo, uma pessoa comprar e eu colocar essa pessoa nessa condição, sim, de se elevar a ponto mesmo de se achar muito mais do que eu estive a realizar. E de repente passar a gastar passagem. Começa de fato a comprar, começa a dar até para a família viajar e a conta chega sem eu sequer divisar que eu tinha essa conta para pagar. Imagine que eu tive, não que eu tive mesmo, sabe como é que é Globo Promissor? Um contrato a assinar. Sim, com a empresa aérea do lugar, autorizando, olha, pode liberar. Não procure nenhum tipo de confusão, pode liberar. É que, não, vai trabalhar. Não vai trabalhar. Não, pode, vai trabalhar. A ponto da própria empresa aérea ter que processar. Com o tempo, a coisa esteve a desgovernar, que a conta ficou lá e a empresa aérea ainda não pode, de fato, passagem não tirar. Correndo o risco mesmo da própria empresa ter que explicação dar. Sim, porque não tem como a empresa explicar o tanto de passagem para o mesmo lugar. E aí outras pessoas que passaram de fato também a tirar passagem aérea em nome do mesmo lugar. E a empresa aérea tendo que bagagem despachar como se fosse alguma coisa que ali fosse realizar, com material de trabalho. E eles não conseguiram mais isso tudo barrar. A empresa querendo de fato, de alguma maneira, a coisa ali, vamos dizer assim, acertar, vamos dizer assim, não, temos que de fato com isso parar. Mas não tem como de fato você parar. Se você, no primeiro momento, muito esteve a ganhar, não se preocupou. Era só de fato bilhete. Bilhete a tirar, bilhete a tirar, bilhete a tirar, porque o dinheiro estava a chegar. Quando o dinheiro começou a minguar, não correspondia mais o tanto de passagem.
Aí era como cartão de crédito, que o mínimo você iria pagar. Mas o mínimo não estava cobrindo o tanto de passagem. Aí bagagem a despachar, bagagem a despachar, bagagem a despachar. De uma maneira que cada um, sim, que tinha negócio. Sim, negócio mesmo. Para enviar, sem ter que, sabe como é que é? Sem ter que conta prestar, mandava sem avisar. E a empresa era sabendo o que tinha dentro ali, chegava, tinha que toda a documentação tirar como se fosse equipamento do lugar. Equipamento do lugar. E a despachar. Porque já tinha gente do lado de lá para esse mesmo equipamento pegar. E aí pronto. A gente achou que a gente podia. Não, a gente achou mesmo que a gente podia mesmo, aeroporto, administrar. Que isso iria mesmo barrar. A gente iria organizar. Quando souberam que aeroporto a gente iria administrar, colocando testa de ferro para contrato assinar, pronto. Pronto. Aí passou mesmo é avacalhar. Avacalhar. A gente nada esteve a desbaratar. Uma malinha ali estar a representar o volume de açúcar que o saleiro foi obrigado mesmo a despachar. E hoje tem até avião de cunho particular para de fato mercadoria enviar. Sem ter a coragem, de se apresentar e dizer no que isso tudo, sim, que ao longo do tempo, para pelo menos ter uma chance dele mesmo se antecipar e ser delator dele mesmo. Tivemos que comprar um certo hangar. Tivemos que todo esse hangar modernizar. Tivemos que acordo fechar. E a Embraer, teve que avião fabricar. De acordo com o que estiveram a desejar. Para assento poder retirar e a gente poder mercadoria enviar como se tivesse gente no lugar. E a gente não teve nem mais condições de conta pagar. Porque aquilo que a gente esteve de fato a patrocinar, porque muita gente estava a ganhar, passou de fato a ser cobrador do lugar. A gente pode qualquer mercadoria não só levar como buscar. Porque a coisa foi assim, ficando complicada, muita coisa foi ficando manjada. Aí a gente inventou que a gente tinha uma certa autorizada. Sim, sabe como é que é? Uma certa carta autorizada para enviar essa gente. Sim, sabe como é que é? Gente fardada. E aí, pense em desgraça multiplicada. É tanta desgraça multiplicada que a empresa hoje não vale absolutamente nada. Não vale absolutamente nada. Nada e nada e nada.
A questão é que quando a gente chega nesse determinado ponto, num determinado lugar, onde a gente soube transformar aqueles que poderíamos chamar de adversários, concorrentes, a gente soube de fato abraçar. A gente deu sobra para cada um ali poder administrar. E como a gente foi dando sobra para quem não tinha como se sustentar, a gente teve mesmo que esse mercado ampliar. E eles não puderam mesmo nada falar. Tiveram também, cada um de cunho particular, contrato a assinar. Tiveram também que cada um hangar a comprar. Tiveram que avião, sabe como é que é? Restaurar. Se não dá para comprar novo, não. Não iria, a conta poderia denunciar, não tinha não. Aí tiveram que de fato pegar avião que não tinha mais condições de ser táxi aéreo no lugar. Tiveram que pegar e de fato a Embrasela, vamos falar assim, a Embrasela teve que de fato de ajeitar. Eu ouvi falar que até o palácio do lugar resolveu mesmo. O que? Sim, resolveu pegar. Sim, tinha assim, havia aqui, outra por lá, que costumava de fato usar e depois não tinha mais como. Não, sim, sabe como é? Uma coisa é você de vez em quando, mas ficava, saía caro, custava mais. Assim, ali toda hora restaurar, aí resolveram aposentar. Aí eu ouvi até falar que o palácio resolveu doar. Assim, falaram para poder, de fato, uma espécie de associação. Que assim poderiam, de fato, fazer uma espécie de leilão sem um tostão. Mas sem nada, não houve comunicação. Aí resolveram, de fato, a Embrasela resolveu, então, pegar caco, restaurar, para cada um poder, de fato, o avião ali entregar. E combustível? E combustível o povo brasileiro tendo que pagar. Muito caro esteve a ficar. E cada um calado, sem poder de fato falar daquilo que realmente é ponto alto. Sempre a explorar coisa que, se você juntar tudo no final do dia, a sua vida não vai mudar, porque a lei vai continuar no mesmo lugar. Olha, a coisa foi ficando tão assim, tão, vamos dizer assim, tão desencaminhada, que a gente resolveu pegar cama hospitalar, para, vamos dizer assim, avião comprar. Sim, disseram que estavam a precisar de cama hospitalar, aí fizeram licitação, isso, mas coisa que não tem nem como sustentar. Porque eu nunca vi falar que em aeroporto tem algum tipo de hospital capaz de tanta cama hospitalar usar. Imagine aeroporto. Com tanta cama hospitalar, a gente teria que mudar o nome. Deve ter algum hospital no ar. E tudo isso a se passar. E a gente acha que a gente esteve a se doutorar.
em coisas desse lugar. Eu, como doutor, eu não quis virar. Eu jamais iria me doutorar em coisas tão simples, tão simples. Imagine se eu com um ancião sentar. E eu, para ele perguntar, o senhor conhece bem aqui o lugar? Ele diz, conheço o lugar que eu estive a passar. Assim eu posso falar de todo lugar que eu estive a passar, é com a minha visão particular. Sugiro a você, ó, comigo conversar. Mais adiante ali tem outro senhor, ele também vai lhe falar a mesma coisa. Que ele conhece o lugar que ele esteve a passar e com a visão dele particular. Que ele também vai lhe dizer para você com o outro falar, para você ter uma ideia mais ampla e um pensamento você formar. Porque se você falar apenas comigo, burra, você vai virar. Porque você vai começar a relinchar, 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 dizendo que você conhece, 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 conhece. Ninguém conhece nada, minha filha, de ouvir falar. Portanto, quando você passar aqui, fizer esse itinerário, cada um lhe der a visão do lugar, seja você capaz de passar pelos mesmos lugares para você ter uma visão e você ser capaz. Olha, por isso que Deus disse assim para mim, bom dia. Imagine, bom dia. Deus tinha razão. Era um bom dia para desse assunto eu falar. Afinal de contas, nós podemos sempre a visão ampliar. Mas para isso se dá, a gente tem mesmo que particularizar. Sim, o meu olho não pode testemunhar do olho de alguém, sobre a visão do olho de alguém. Mas a gente está longe. Não, a gente está longe mesmo de alcançar o pensamento que Deus esteve mesmo a manifestar quando o divino por aqui esteve a passar. O apóstolo Paulo deixou assim algo maravilhoso. Sim, como ele tinha confiança naquele que ele colocou no altar, registraram como, olha, algo maravilhoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas aquele que me fortalece, quem deve de fato conhecer sou eu. O apóstolo Paulo falou isso de cunho estritamente particular. Ele conhecia ele e aquele que lhe fortalecia. Eu tenho que pegar fala tão particular e trazer para o meu universo. E eu ter a coragem de me perguntar, eu tudo posso? Eu tudo posso? Naquele que me fortalece? O divino sempre me disse, você sabe pegar o que Painho colocou no altar. Suba lá.
Ontem ele me disse assim: Pai, onde está no altar lhe esperar. Não tenha medo de deixar o seu sangue derramar. Vai com ele estar. Porque é assim. Sim. Porque aquelas pessoas que representavam o mundo divino faziam aquela oferenda. Pegava o melhor animal, deixava o sangue derramar. E ali, para com Deus estar. Como eu não tenho nada nesse lugar, para eu subir no altar eu tenho mesmo que me sacrificar. Deixo o meu sangue derramar para com Deus estar. Essa é a oferenda que eu posso dar. A minha vida, e com em particular. Não posso pedir emprestado, e também não posso comprar. Eu tenho que ofertar a minha vida. Deixo todo o meu sangue lá e com Deus eu vou estar. Para cada leitura eu realizar e ser fiel. E ser fiel àquele que sempre vai estar em cada fala que eu aqui edificar. Por isso, não tenho medo de nenhuma leitura realizar. Eu sempre digo, eu posso buscar qualquer coisa, de qualquer lugar. Basta o fortalecedor me solicitar. Portanto, eu honro meu Senhor, o meu Deus de amor. Esse sim, sempre vai ser o meu fio condutor. E com muito louvor. Bom dia. Obrigada sempre.